Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Vamos no clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e vivemos o fim do futuro. E aí galera, eu sou Asner Maltês e se você sonhar com água, ouvir barulho de água, não vá nessa, não é o rio, você vai mijar na cama. Meu Deus. Sério, velho. Fala galera, aqui é Túlio Ramos e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. E a gente tem um clandestino aqui hoje conosco. Quem é, Tulhão? Revela o clandestino de hoje. Nosso brother aí, Thiago Augusto, Graça Sem Freio, na área com a gente. E aí galera, prazer estar com vocês. Então bora lá, começa aí. Vamos nessa. O tema de hoje a gente vai falar sobre água. O que é que isso lhe vem à cabeça? Vamos falar de água, hein? Hein, Asner? Além de mijar na cama, o que é que você pensa? Fala de água. O que você acha? Cara, primeiro eu quero perguntar a vocês quanto tempo vocês já ficaram sem ingerir líquido e qual foi o recorde de vocês nisso aí. Eu já fiquei muito acabado com isso aí, velho. Meu recorde foi 3 dias, muito estresse. Mas o que, proposital? Não, a gente tava numa trilha na Chapada Diamantina, era um grupo de 7 pessoas. E no segundo dia de trilha, por uma queimada que deu, nossa fonte de água calculada tinha secado. E a gente começou a lamber a água da pedra real. Todo Indiana Jones aí. Pô, é real, pô. Sim, A gente começou a lamber a água da pedra, só que aquela água da pedra era num lugar chamado Serra do Veneno. E era uma água extremamente tóxica. Que fez todo... afinal era Serra do Por que será? Os nomes podiam ser ilustrativos, É né? verdade. Não eram. E aí todo mundo passou muito mal e a gente teve que abortar. Tipo, a gente tava carregando peso pra 6 dias de caminhada. Segundo dia a gente teve que voltar pra cidade base e cancelou tudo. Essa foi a minha tragédia com água. E vocês? Conta aí. Eu sou camelo e assisti filme desde pequeno, né? O pessoal pegava pipoca, comida, não sei o que. Eu ia lá, pegava, enchia 2 copos de água quando tem que levantar no meio do filme e já levava água. Então, hoje que eu tô bebendo pouca água, eu devo estar bebendo, sei lá, uns 2, 3 litros É, por um dia. camelo mesmo. Ô, louco. Vai dar prejuízo. Caramba, velho. Reverso. E aí, Tiagão, você bebe muito, velho? Cara, como eu sou casado como eu sou casado com a nutricionista, então a regra é clara, é de 3 a 4 litros de água por dia, velho. certinho. Então, se eu fiquei 5 horas sem beber água na minha vida inteira, foi muito assim. Agora mesmo eu tô passando Período maior foi isso aí, acho que 5 É, horas. correto, né, velho? Mas, cara, eu tenho um péssimo hábito, além de outros, de que eu nunca bebo água, velho. Nunca bebo água. Me lembra a minha infância inteira, adolescência, minha mãe, filho, sabe, me forçando a beber água. Só vai comer depois que acabar essa garrafa e tal. E depois que eu me casei, quem faz esse papel hoje é a minha mulher, que fica me lembrando, não é tão firme como minha mãe, mas me lembrando o tempo todo que eu devo beber água. Eu esqueço, eu não sinto sede e... eu sei, é um péssimo hábito. Você é bom em matemática, velho? Sou, me tornei. Porque do cálculo renal você vai morrer. E aí, mas respondido a sua pergunta, Asner, a galera com suas experiências aí, bebendo muito ou pouca água, onde você quer chegar com essa Eu pergunta quero chegar na aí? fluidez dos líquidos e gases aí, dos estados da água, mas também fazer uma analogia com os nossos relacionamentos. Legal. E daí eu já quero fazer uma ponte direta, assim, violenta, pro filósofo contemporâneo mais ovacionado, mais pop, talvez, né? Além dos brasileiros. Aham. E o cara é sociólogo, viu, velho? Não é. O Zygmunt Bauman. E aí ele tem uma série, né? Falando sobre relacionamentos líquidos, modernidade líquida. Fluidez. Dessa situação aí. Sim, interessante. Cara, o Bauman ele morreu há relativamente pouco tempo, né? Já morreu já com idade bem avançada, mas de uns tempos pra cá, apesar dele escrever já há muito tempo, tem muitos livros, ganhou muita notoriedade, também muito por causa da característica da contemporaneidade. Aquilo que ele escreveu, ele essencialmente falava sobre as relações e que eram relações líquidas, ou seja, relações que se esvaíam ali entre os dedos com muita facilidade, que tinham pouca concretude, não é? Tinham pouco comprometimento. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre esse texto e essa ideia do Bauman, o professor de filosofia que me ensinou... Não foi de sociologia? Acerca disso, de sociologia, perdão. Acerca disso, mas ele é filósofo, mas era meu professor de sociologia. Mas ele mostrou um lance bem interessante. Ele convidou alguns alunos pra irem pra frente e colocou um do lado do outro, todo mundo, com a mão em concha, assim, e pegou um copo de água e colocou a água toda na mão do aluno que tava do lado dele. Do primeiro. E esse tinha que passar
pro outro e passar pro outro. Quando chegasse no último, tinha que voltar Encher pro o copo. último, botar de volta no copo. Não precisa ser muito esperto pra saber que quando voltou tinha algumas gotas só, né? E ele usou isso como ilustração pra Legal. falar que é assim que acontece muitas vezes as relações. Elas até iniciam com um certo compromisso, mas com o passar do tempo, uma sociedade que as pessoas não têm muita preocupação em ter que criar compromisso com ninguém, talvez isso até mais... ganhando uma força exponencial com a questão das redes sociais também. Então, Bauman vai falar sobre isso e foi tido quase que como um profeta, né, nos tempos atuais, porque ele estava descrevendo de fato o que são as relações da sociedade atual. Eu não me lembro quando que a gente viveu numa sociedade de relacionamentos sólidos. Eu acho que eu já nasci inserido já nessa liquidez, Sim. ou talvez eu tenha me perdido temporalmente. Eu acho que o período que a gente começou a se ver como gente, a gente estava no processo já da mudança. Ainda pegou uns resquícios dos pais, mas ainda assim a gente não vai ter uma experiência plena, assim, de um relacionamento mais denso, né, mais sólido. De fato. Por exemplo, tem até uma chargezinha que é bem legal, que mostra uma multidão aguardando um ônibus e todo mundo no celular e ninguém sem falar com ninguém que tá do lado. E aí embaixo dizendo, isso é coisa desses novos tempos e tal. E embaixo uma foto da galera esperando um trem, uma multidão com um jornal na mão e ninguém conversando com ninguém, mostrando que isso já existia. Contudo, eu acho que quando a gente não tinha a questão da internet tão capilarizada como se tem hoje, com tanto acesso como se tem hoje, eu imagino que mesmo que houvesse frieza nas relações, isso não era tão forte como é hoje, não é? Porque você tá dentro de casa, com acesso ao mundo e sem ver a necessidade de sair de dentro de casa. Se você não tinha internet, por mais fria que fossem as relações que você constrói, você era obrigado a sair dentro de casa pra conhecer uma Nem menina, que fosse pra comprar alguma coisa. pra comprar alguma coisa, e você não precisa mais, né? Não, sem dúvida, o impacto das relações de consumo do capital ter aumentado muito, isso aumenta também, em consequência, a liquidez de tudo, né? Sim. Você não é mais indivíduo, você é coletivo consumidor. E a galera, ela tem fobia à rigidez. Uhum. Hoje a moda é o que? Autonomia. Daí eu vou lá, experimento, caio fora. Se eu não gostei daquela relação, eu caio fora. Então, esse lance do compromisso, da alergia nas pessoas. Então, hoje a gente tem vivido essa realidade. Ninguém quer nada muito sólido, né, Tudo muito descartável. rígido. Exatamente. E aí você vem também o contraponto, não tem como falar disso sem falar também de pós-modernismo, né? Então o eu é o que importa. Então eu não me atento mais ao próximo, tanto nesse sentido quanto na questão da real necessidade de outra pessoa. Eu não preciso dela. Então eu só preciso dela se isso for me beneficiar de alguma forma. Do contrário, eu não estou pra ninguém. Eu espero sempre ser preenchido. Do ponto de vista conceitual, se a gente pegar ali a questão da nomenclatura, toda vez que você utiliza, do ponto de vista sociológico, o nome, o prefixo ali pós, normalmente os sociólogos enxergam aquilo como uma crise. Então a pós-modernidade é a crise da modernidade, a crise dos conceitos que estavam estabelecidos ali na modernidade. Isso é bem interessante, isso abre algum leque aí de algumas questões pra gente comentar aqui, porque... Por exemplo, do ponto de vista de relação com Deus, você tinha lá uma sociedade na Idade Média que entendia que todas as respostas seriam dadas por Deus. Todas as problemáticas seriam solucionadas por ele. Aí depois você entra na era ali do iluminismo e tal, e que racionalismo, de que não, a ciência vai responder todas as perguntas. E a ciência não respondeu. Deus, para aquela Idade Média, com o clero, com todas as instituições que estavam estabelecidas, Deus a princípio também não respondeu, e hoje você vive uma sociedade que ela tá com essa crise de identidade, sabe? Crise de busca. Isso porque a ciência, além de não responder, ela trouxe malefícios, né? Sim. A gente começa a botar... Mas Deus também trouxe na figura da instituição na época, né? Inquisição, cruzadas, tudo isso. Mas aí a ciência era a contrapartida de resolver esse problema. Sim. E aí vem ali o período próximo aqui da gente, quando a tecnologia, os avanços começam a avançar mais, você tem bomba nuclear, você tem aquela Guerra Fria que gerou aquele processo todo de medo, e aí o avanço de tecnologia hoje, você tem deepfake, que você não sabe se uma pessoa realmente falou aquilo, porque você tá vendo um vídeo com a pessoa ali e não é a pessoa. Sim. É Pós-verdade, a voz da pessoa, fake news, então você não tem... real, né? Isso. E aí agora você não tem mais certeza do que era certo. Era certeza de que a câmera ia filmar uma pessoa e eu ia enxergar aquela pessoa falando, ouvindo a gravação, e pronto, aquilo é a pessoa. Hoje eu não tenho mais certeza disso. Então, como eu tenho aqui uma coisa que me desembasa da ciência, então a ciência também não me ajuda, e aí eu vou pra onde? Pois é. E aí que tá. Na pós-modernidade, então, nós vivemos uma interseção
dessas duas crises. Então, por exemplo, tá falando de relações com as pessoas, mas quando a gente pensa, eu puxei esse gancho dessa relação com Deus, a gente percebe então essa interseção. Muitas pessoas acreditam, cada vez mais são espiritualizadas, né? Cada vez mais acreditam numa vibe positiva, né? Na mãe natureza, em boas vibrações, querem ter uma relação com o transcendente. Contudo, estão fora de qualquer dogma, instituição, Qualquer vínculo. estruturas rígidas, né? Como o Thiago colocou aqui, estruturas de autoridade, vínculos, compromissos. Então, olha que loucura, né? Os caras estão cada vez mais ligados a essa coisa que ele não pode ver. Por quê? Porque ele não consegue achar as respostas aqui. Então, o cara lê o horóscopo, reza o terço, sabe? Faz uma meditação, mindfulness. Tipo, o cara tá em tudo, velho. Êxodo religioso enorme. Então, o cara tá em todas. E Tá nessa nenhuma ao busca mesmo de tempo. resposta, e ao mesmo tempo nenhuma, porque o cara não quer compromisso. Então, ele tá experienciando tudo, como o Thiago bem pontuou. Isso se reflete muito nos relacionamentos também, né? E quando o Thiago falou, eu só me lembrei do Tinder. O Tinder é a marca relacional do relacionamento líquido. E tem uma situação do Bauman que ele tá conversando com um dos alunos dele. E o Bauman morreu em 2017. Então, um dos alunos chega a dizer pra ele, logo no boom das redes sociais, do Facebook, ele diz assim: professor, você precisa entrar no Facebook, professor. Em um dia eu fiz 500 amigos. E Bauman olha assim. Logo pra quem ele falou isso? E Bauman, interessante, eu tenho 90 anos e no meu conceito de amizade eu só tenho 5 amigos. Cara, muito bom. Então, a gente tem 10 mil seguidores em redes sociais, mas ninguém segue a gente realmente com interesse relacional. A gente tem 20 mil pessoas, a gente tá observando a vida de 20 mil pessoas, mas ninguém realmente é... E a minha atenção se perde muito rápido. A gente tava comentando aqui antes, né? Eu tô vendo aqui um vídeo, se ele passou de 15 segundos, de 30 segundos, eu já descartei, passou. Sabe Próximo. uma coisa interessante que eu tava notando? Um efeito dessa modernidade líquida é o individualismo. Sim. Então isso é extremamente reforçado e parece que o lance do tempo, ele adquire um valor muito grande. Então é aquele lance que para você tomar um pouquinho do tempo da pessoa, você tem que ter muito cuidado. Vou dar um exemplo aí. Hoje em dia, para você... Antes de você ligar para uma pessoa, você tem que mandar um WhatsApp para ela. Louco, né? né, Um velho? WhatsApp, um e-mail. Será que tem como eu te ligar? Um direct. E aí a pessoa dando ok, você liga pra pessoa. Que louco, Então velho. veja como que a gente se comporta diante dessa realidade que a gente vive. Isso é bem atual, né? Até Exatamente. pouquíssimo tempo atrás a gente Então, não teria problema em ligar pra alguém. Exatamente. Como a gente sabe que ninguém quer que a gente avance no espaço, né, da pessoa, porque a pessoa não quer nenhum tipo de compromisso, você tem que ter, né, todo o dedo pra se aproximar. Isso só tem forçado, velho. E essa aí de, realidade. de quem manda aquele áudio de 6 minutos, hein? É um podcast. 6 minutos é um podcast, não é mais um. Pois é, bíblia.mp3. Então, a gente vai ter aí, nesse gancho aqui, uma situação em que a gente quer preencher os vazios da solidão sem o ônus do contato físico. A gente quer ser amigo da galera, mas sem precisar conhecer quem é você, quem é a sua família, qual é o seu background, pelo que você sofre, qual é a sua história de vida, sabe? Quem você é? Quem você é. E a gente, mais do que a gente não conhecer o outro, a gente perdeu o conhecimento sobre a gente mesmo. Sim. Porque a gente só vai, levando, vai vivendo sem a capacidade de autorreflexão sobre o nosso indivíduo mesmo, nosso indivíduo psicológico, e sobre a nossa fé, que é um problema. Em outras palavras, estamos à deriva. Sim. Perdidos. Né? E a gente não sabe exatamente há quanto tempo o barco saiu do porto. A gente não sabe quanto tempo falta pra chegar no nem pra onde a gente destino. tá indo. E nem pra onde a gente tá indo. A gente tá perdido, né? E as pessoas se comportam de maneira diferente quando estão perdidas. Algumas se desesperam e começam a construir laços até sem fundamento na tentativa de preencher algum tipo de vazio. Outras simplesmente vivem quase que como diria lá Schopenhauer, né? Um niilismo, né? Tipo, nada existe, nada importa. Então, um lance de que como nada tem significado, que é uma fuga também isso aí, né? Uhum. Então, a gente tá numa sociedade extremamente à deriva. E insatisfeita. A sensação de que o próximo sempre será melhor do que o atual, sempre o presente. A sua experiência de fé agora, a próxima talvez seja muito superior a essa, e a sua experiência emocional, emotiva, afetiva vai ser mais intensa, então você sempre tá numa busca constante, nunca satisfeito. Eu recentemente eu li um camarada que eu gosto muito chamado Peter Berg, e ele diz
diz que a liberdade escravizou o homem moderno. Então a galera sonhava com a liberdade e a gente percebe que essa liberdade que a gente experimenta não é tudo aquilo que a gente imaginava. Porque parece que a escravidão das relações é o que realmente nos preenche, é o que traz significado. Hoje eu tava pensando em amigos que eu possuo, né? E eu tava pensando assim, daqui a 20 anos, né, se as minhas amizades não forem sólidas, o que será de mim? Né? Porque eu vou ser um cara, eu tô 40, né, quarentão, vou chegar aos 60, então, se você chega aos 60, você já perdeu alguns amigos, você já perdeu talvez a mãe, já perdeu o pai, já perdeu os irmãos, então você percebe o seguinte, que essa liquidez das relações a longo prazo não é um grande negócio. Sim. Né? Você não tá plantando nada, então com certeza você não vai colher nada também. Você falou, eu lembrei de uma música do Oswaldo Montenegro, A Lista, vocês já viram? Cante pra nós. Ela... Com eco. Com eco. Eco, DJ, eco. Mas ela fala assim, faça uma lista dos grandes amigos que você mais via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Perfeito. Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Ele vai falando sobre várias coisas nesse sentido. Tudo que a gente antigamente falava, não, isso aqui é muito importante pra mim, e que hoje a gente não tá nem aí, né? Esses vai. E esse comentário que Danilo fez e que Tiago fez me lembrou um texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Salomão diz assim que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E, cara, isso abre diversas reflexões, né? Porque a gente pode devanear aqui no sentido de que Deus, ele colocou essa necessidade de algo eterno em nós. E enquanto eu não sacar isso, eu vou ficar numa tentativa constante de preencher esse espaço com algo que não é eterno. Consequência, resultado, quando eu chegar a esse alvo, eu sempre vou querer um outro alvo, porque aquele alvo foi insuficiente. Uhum. E aí isso ganha força nessa sociedade do consumo também, né? Então, quando eu comprar a minha casa própria, eu serei feliz. Aí você tá falando aí de um plano que, de uma maneira geral, muitos não vão conseguir, outros vão demorar anos pra conseguir. Aí quando você alcança esse fim, às vezes seu casamento tá lenhado, aí você, não, vou ajeitar meu casamento, os filhos, e você fica nessa busca incessante e parece que nenhuma delas te traz satisfação. Você bota a cabeça no travesseiro e continua mal, brother. Por quê? Porque esse vazio só pode ser preenchido por algo que é eterno e não por algo que é efêmero. Eu tava lendo um livro do James Hollis e ele bebe da fonte do Jung, da psicologia comportamental, e ele vai dizer sobre esse conceito que a gente tem de como a gente se descobrir a partir do outro, porque a gente não concebe mais quem nós somos. Ele vai dizer desse jeito assim: com o pouco conhecimento que nós temos de nós mesmos, a gente procura nossa identidade no espelho do outro, como uma vez fizemos no espelho de nosso pai e nossa mãe. Como todas as feridas dessa perigosa condição, procuramos porto seguro no outro, que aliás procura também em nós. Que loucura. Que louco. Ou seja, a gente vai retroalimentando a dependência que temos do outro, um ciclo vicioso e não virtuoso. Ninguém tem essa capacidade de fato alimentar e completar o outro. No final é um monte de gente incompleta, na expectativa de que o outro vai completá-la, e nas expectativas que eu crio, consequentemente eu tô construindo as minhas futuras frustrações, né? Então é um lance que ninguém sai vencedor, né? Ninguém sai pleno nessa história, né? Mas antes que nosso ouvinte corte os pulsos com a faca de serra, existe uma esperança. Existe. Sempre existe. Qual a esperança, velho? E essa esperança, ele também já traz uma solução, porque para o que a gente busca e o que a gente oferece para as outras pessoas, né? Porque enquanto a gente fica tentando buscar ser completado nos outros, essa esperança, ele fala pra gente, vai e ajude outras pessoas, ajude a procurar as falhas que essas pessoas têm e preencher. E você preenche levando esse alguém para ela, Sim. que é Jesus. Então essa esperança é uma pessoa, né? Essa esperança é Jesus. Fala aí, bro, não tem nada a dizer. Sabe o que eu tava pensando aqui? Uma coisa interessante. Uma característica da água. Se você colocar água em um recipiente quadrado, ela assume aquela forma. Se você coloca num recipiente redondo, assume aquela forma. Então o Bauman, ele fala um pouco sobre isso também. Ele diz que a sociedade, ela não possui uma característica própria. Na realidade, as pessoas acham que são, sei lá, autênticas, não é? E de fato não são. Por quê? Todo tempo existem pessoas confeccionando as camisas que nós iremos vestir. Uhum. E nós achamos, não, isso aqui é o meu estilo, cara. é a minha cara, mas de fato não é. Né? Então, uma das características dessa sociedade é que ela está sendo conduzida acreditando que está se conduzindo, entendeu? Matrix. Exatamente. E é por isso que às vezes a gente se encontra com um vazio. Porque quando a gente chega
onde as pessoas gostariam que nós chegássemos, a gente sempre se sente vazio, porque não era aquilo de fato que a gente procurava. E você falou um pouquinho sobre isso. Eu sou um cara apaixonado assim por muitas coisas, e eu dou graças a Deus porque já realizei vários sonhos assim que eu tinha na minha cabeça, mas eu dou graças a Deus porque é o seguinte: eu descobri que tudo que eu sonhei era besteira. Tá entendendo? Depois que chegou lá... Exatamente. Que... Você fala, cara, se eu for pra aquele lugar, se eu fazer aquela viagem, O você meu chega na sonho viagem... é fazer isso, né? Sei lá. Exatamente. Hoje eu tô com um sonho aqui embaixo, né, no prédio, uma Harley Davidson. Sonhava, não, já tive mais de 20 motos. Mas eu pensei assim, não, quando eu comprar uma Harley Davidson, eu, vou ser zerei a vida. Aí comprei a Harley Davidson, cara, tá aí, mas eu pensei, poxa, não preencheu. Uhum. Né? E é legal isso. A gente percebe que só parece que uma pessoa nos preenche, não é? Que é Cristo. Né? E nada preenche, nada. E eu quero desafiar você que ainda não se sente completo a experimentar Tomar dessa água. Tomar dessa água, é verdade, que é a fonte de água eterna e abundante. Mas se você precisar ter uma Harley Davidson pra entender que não precisa dela, tenha, cara. Deve ser legal, hein, Thiago? É bom. Deve ser massa. É gostoso. É bom. É interessante a gente refletir que Cristo, no seu tempo aqui, no seu ministério ali de 3 anos e meio ali, teve na Terra tal, que a gente tem a descrição nos evangelhos, ele ia completamente na contramão da ideia de relações líquidas que Bauman vai falar posteriormente. Por quê? Porque as relações que ele construía, elas eram profundas, elas eram concretas, e é por isso também que ele não... Você não vai ver no texto bíblico que Jesus era amigo de 1 milhão de pessoas, sabe? Até dentro dos próprios discípulos ele tinha um os grupo mais próximos. pequeno, do grupo pequeno, os mais próximos ainda, talvez nos relembrando e chamando a nossa atenção agora de que não adianta você ter 30 mil seguidores no Instagram, que você não vai conseguir criar vínculo com essas 30 mil pessoas, não é? E Jesus era esse exemplo desse cara que certamente naquela época trazia multidões, do ponto de vista histórico, dividiu a história no meio, né? E se tivesse conosco da mesma maneira, né, personificado aqui na Terra, também seria alguém que atrairia multidões, teria milhões de seguidores, mas isso não o faria um homem que construiria relações líquidas, e sim relações profundas. A gente vai falar aqui um pouco mais à frente, mas tem algo específico na história dele, que ele fez, que mostra que as relações que ele construiu com as pessoas não eram líquidas, eram de muito vínculo, amor, muita sacrifício, solidez, comprometimento e solidez. Ô, Túlio, e tem um episódio que Cristo tá pregando, e as pessoas entram na casa e dizem pra Cristo assim: sua mãe tá lá fora e seus irmãos. Aí ele escuta, né? E aí ele aponta para os seus discípulos e diz assim: ali estão os meus irmãos e minha mãe. Então você percebe que a relação que ele tinha com seus amigos ali, com aqueles 12, era uma relação familiar. Então, a própria Bíblia diz, né? Tem amigos que são mais chegados do que irmãos. E a gente percebe, depois de viver um pouco, que, sem dúvida nenhuma, o melhor da vida são as relações. Eu acho que o maior tesouro da vida é um amigo. Né? Ainda que esse amigo pode ser um pai, esse amigo pode ser uma mãe, esse amigo pode ser um irmão, esse amigo pode ser uma esposa, um esposo, né? Um filho, né? Uma filha, ou um amigo mesmo, uma pessoa que não é do sangue, não é de sangue, mas pelo menos eu tenho aprendido que o melhor da vida, o maior tesouro, a maior conquista que você realmente obtém na vida são as amizades. E eu acho que a gente tem que repensar, a gente tem que investir um pouco mais nas amizades, né? O que seria investir? É gastar tempo, pô. É comer junto, é sair pra tomar um café, é telefonar mais vezes durante o dia, entendeu? Sem motivo, né? Exatamente. Desinteressadamente. Tô aqui pra te ouvir, não é? Tô com saudade de você, é importante. Sim. E esse tipo de atitude, ele está diretamente atrelado, conscientemente, em algumas circunstâncias inconscientemente, com esse exemplo que Cristo deixou, de relações que não eram líquidas no sentido de se esvaírem pelos dedos, né? Muito pelo contrário. Ele morreu na cruz por esses amigos, morreu na cruz por mim e por você, e ele, diariamente, nós usufruímos desse sacrifício que ele teve, porque nos possibilita a vida eterna. Ele é a fonte da água da vida, não é? Então, a relação com a água é bem diferente da que é expressa por Bauman, da que é representada e pregada por Cristo. Cara, quando a gente fala de água,
me vem à mente também uma história que tá em Gênesis bem interessante. A história de Agar. Agar teve o filho com Abraão, que era Ismael, e depois que Sara teve Isaac, Agar foi mandada pro deserto, né, com o seu filho. E, brother, imagina essa experiência de uma mãe. Foi mandada com uma garrafinha de água, né? Chegou lá no meio do deserto, a água acabou, não tinha fonte nenhuma de água, e ela, poxa, meu filho vai morrer. E a história diz que ela coloca ele distante, vai pra um lugar assim, atrás de um arbusto, porque não quer ver o filho morrer, e clama a Deus, né? E nessa hora, Deus fala a Agar, o poço tá aí na tua frente. Então, quando o Agar abre os olhos, parece que a gente fica aquela dúvida, né? Será que eles fizeram aparecer um poço? Deus fez aparecer um poço? Ou ela não tinha ou o percebido? poço sempre esteve? E as vendas espirituais que muitas vezes a gente coloca nos nossos olhos não permitiram Agar de enxergar. Falta de fé, talvez, desespero, falta de relacionamento, não sei. O lance é que Agar não viu o poço. E Deus a chamou a atenção, olha o poço aí, né? Olha a água aí que traz vida à disposição de você e do seu filho. Eu não os abandono, eu estou com vocês, eu sou fiel àqueles que eu amo. 2000 anos depois, a gente vai ter outra situação em que Deus está no poço com uma pessoa também, que dessa vez se sente indigna de atender ele. Jesus está no poço com a mulher samaritana e ele pede água para aquela mulher. E ela diz assim, não, mas você é judeu, eu sou samaritano. E eles começam um diálogo cheio de nuances históricas ali, até que Jesus a convence de que ele é o Messias. E aquela mulher, impressionantemente, estando com o Criador do Universo, ela faz uma das perguntas mais idiotas que eu já vi na Bíblia. Criador do Universo, cara, e ela diz assim, Senhor, eu ouvi falar que o pessoal adora em Siquém, mas os judeus dizem que é no templo de Israel, onde é que realmente Deus está? E Jesus olha pra ela assim, e, cara... Aqui eu posso! Você adiantou a história, velho. Você passou da história. A história do tempo veio depois da água, né, velho? Vai sim, vai. E aí o Cristo diz a ela, né, olha, você tá querendo água material, mas eu tenho água viva pra você. E aí isso me traz muita gente, sabe? A gente tem a oportunidade de interagir com Deus. E o que é que a gente tá perguntando a ele, pô? Quais são as trivialidades que a gente tá se apegando pra nossa interação com Deus ser realmente sólida, não líquida? Eu achei esse texto aí que você citou, essa história aí com a samaritana, é bem interessante porque Jesus diz assim pra ela, quem crê em mim, do seu interior nascerá rios, né? Ou fontes, dependendo da tradução, da água da vida. Então a gente percebe que existe aí poder, existe aí independência e ao mesmo tempo dependência de uma pessoa só, né? Você tem dependência só de Deus, que é Ele, a água, mas você tem independência, você não precisa de que outro te forneça, porque do seu interior, né, brota, Emana. exatamente, então não existe mais vazio. Toda vez que você te sentir sede, você vai ter essa sede saciada. Então, esse é o diferencial, né? O Cristo, ele vem para matar nossa sede, mas não é só para matar a sede que dá hoje, para matar a sede que dá daqui a 5 minutos, é para matar a sede que surge daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então toda vez que houver necessidade, que houver vazio, ele tá ali para preencher, né? Amém. Louvado seja Deus. Então é isso, o convite é experiencie Jesus. Se você já tentou com todas as suas hipóteses e possibilidades e não deu certo, experiencie beber dessa água. Ela vai te saciar de modo pleno. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo. Danilo, onde é que tá nesse podcast? A gente você vai encontrar no site podcastclandestino.com, nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, clandestino, né? Podcast clandestino, tudo é podcast clandestino. Isso. Instagram você vai encontrar, deve estar ouvindo a gente pelo Spotify. E meu convite é que você compartilhe dessa alegria que você assistiu agora. E se você gostou da voz mansa aí do Thiago, Tiagão, diga aí onde é que eles encontram seu conteúdo. Você tá nas redes sociais também, como é que tá? Cara, eu tô por enquanto, tô de saída, mas tô ainda lá. Graça Sem Freio é um projeto que a gente tá desenvolvendo devagarzinho. Em breve a gente vai ter alguns vídeos no YouTube. Mas é isso, Graça Sem Freio, @Graça Sem Freio lá no Instagram. Benção. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu. Abraço.